Na internet, a camada de rede carrega informações úteis para os hosts e principalmente para os roteadores. Nela, são colocados diversos tipos de protocolos com funções específicas. Há protocolos específicos para a transmissão de informações a respeito da tabela de repasse, permitindo então a seleção de rotas na rede. Temos o protocolo ICMP, que é utilizado para comunicação de erro e sinalização de roteadores, o que permite ao administrador da rede ter uma noção de como está a infraestrutura, se há necessidade de manutenção ou não. E por fim, o protocolo IP, muito importante para sistemas finais, já que ele é uma convenção de endereçamento e permite então a rede identificar o destinatário e transmitir de forma adequada o pacote para o destinatário. Neste tópico, iremos focar em como utilizar o endereçamento IP para gerenciar e construir uma rede. O endereço IP é um identificador de 32 bits que permite a interface de host ou do roteador ser reconhecida na rede. Anteriormente, nós dissemos que o endereço IP identifica o host, e aqui estamos dizendo que ele identifica a interface do host. Isso porque cada host ou nó da rede pode ter uma ou mais interfaces de rede, e para cada interface de rede que o host tiver, ele poderá ter um número de IP diferente. Podemos verificar isso ao observarmos a figura direita. Veja que, no desenho do roteador, foi indicado que ele tem 3 conexões, ou seja, 3 interfaces de rede, e para cada uma dessas interfaces de rede, ele possui um número IP diferente. Isso porque, de acordo com o diagrama apresentado na figura, esse roteador está sendo utilizado para separar os hosts em 3 redes distintas. Assim, esse roteador também está operando como 3 roteadores de borda distinta, uma para cada rede. O IP é um identificador muito longo, e para facilitar a nossa leitura, ele é escrito em notação decimal separada por pontos, assim como apresentado na figura. De forma a facilitar o roteamento e permitir a organização da rede, o IP é dividido em 2 partes. Uma vai ser chamada identificador de rede, ou NetID, e a outra identificador de host, ou HostID. Para o NetID, iremos utilizar os bits mais à esquerda, e para o HostID, vamos utilizar os bits mais à direita. O HostID e o NetID podem ter tamanhos que variam de acordo com a configuração da rede. Utilizando o NetID, o administrador da rede pode então definir subredes. Subredes nada mais são do que conjuntos de interfaces que vão possuir o mesmo NetID nos seus endereços de IP. E os hosts poderão alcançar um ao outro sem passar por um roteador. Ao analisarmos a figura da direita, podemos ver como a nossa rede foi dividida em 3 subredes. Cada subrede está sendo informado por um número de IP. Podemos verificar que os 2 primeiros dígitos do número de IP, o dígito 223 e o dígito 1, são iguais para todas as subredes. Agora, se observarmos o terceiro dígito, veremos que ele será diferente para cada uma das subredes. Ele será 1 para a rede da esquerda, 2 para a rede da direita e 3 para a rede de baixo. O que nos deixa, então, o quarto dígito para identificarmos os hosts em cada uma das subredes. Por fim, temos que identificar qual é o tamanho de cada subrede. Isso é feito utilizando um mecanismo chamado de máscara de rede. Neste caso, podemos visualizar que cada subrede tem a máscara /24. Um outro mecanismo foi criado para ajudar a organizar as redes são as classes. Aqui nós temos o exemplo da classe A, B, C e D. Na classe A, o primeiro dígito corresponde ao NetID. Já os outros 3 dígitos correspondem ao HostID. Vejam que, na classe A, poderemos ter poucas subredes, porém, cada subrede poderá ter uma grande quantidade de hosts. Já na classe B, nós temos 2 dígitos para representar o NetID e 2 dígitos para representar o HostID. Neste caso, nós poderemos ter uma quantidade balanceada de subrede e uma quantidade balanceada de hosts em cada rede. Já a terceira classe, a classe C, possui 3 dígitos para representar o NetID e apenas um único dígito para representar o HostID. Nessa classe, nós poderemos ter diversas subredes, porém, alguns poucos hosts em cada subrede. Normalmente,
Os roteadores que compramos para as nossas residências, para criarmos as nossas redes, como por exemplo o nosso roteador Wi-Fi, implementam a classe C. Entretanto, essa configuração pode ser modificada alterando as configurações dentro do roteador. Por fim, temos a classe D, em que não há distinção do que é NetID e o que é HostID. Dessa forma, dizemos que na classe D o endereço é multicast, ou seja, todos que estão na classe D poderão transmitir dados para todos os elementos da classe D, independente de subredes que estejam, pois, neste caso, não há subredes. Se pegarmos como exemplo a rede classe C, podemos verificar que na rede classe C teremos a capacidade de ter 2 elevado a 8 menos 2 hosts nela. Isso porque dois endereços de IPs devem ser utilizados para uso especial. Um deles vai ser o endereço de IP do roteador e o outro o endereço de IP de broadcast. Organizando a rede através de endereçamento baseado em classes não é muito eficiente. Isso porque podemos ter, por exemplo, a rede classe B, que permite alocar 65.000 hosts distintos. Entretanto, pode ser que seja necessário apenas 2.000 hosts, o que faz então com que os outros 63.000 endereços possíveis fiquem obsoletos nessa rede. A metodologia para separar os endereços de rede de forma mais eficiente é a utilização de máscara de rede, ou simplesmente endereçamento CIDR, de Class Interdomain Routing. No CIDR, o NetID tem um comprimento arbitrário. É utilizado em endereços no formato a.b.c.d/x, onde x é o número de bits da parte do NetID. Como exemplo, vamos supor que tenhamos uma rede em que precisamos alocar 512 endereços distintos. Para isso, precisamos encontrar qual é a máscara que irá permitir termos 512 hosts distintos. Como tudo no sistema computacional são bits, o endereço de IP é uma sequência de bits. Para que tenhamos 512 endereços diferentes, precisamos então encontrarmos 2 elevado a x, que nos dará 512. Dessa forma, veremos que x deve ser igual a 9 para que tenhamos 512 endereços distintos. Por fim, vimos que o endereço de IP é um conjunto de 32 bits. Se iremos utilizar 9 desses bits como host ID, o restante será o nosso NetID. Para identificarmos a máscara, pegamos então o 32 e subtraímos os 9. Dessa forma, obtemos que para essa rede, que irá nos fornecer 512 endereços de hosts distintos, teremos que ter então a máscara /23. Na figura embaixo, podemos verificar como funciona então a separação de NetID e de HostID. Neste caso, temos que os dígitos em azuis referem-se ao NetID. Veremos que eles são 23 bits. Já os dígitos em preto correspondem ao HostID. Veremos que eles são 9 bits. Como exemplo de endereço CIDR, temos a subrede 200.23.16.0/23. A máscara de rede também pode ser representada por uma sequência de bits, em que, onde nela for igual a 1, nós estaremos indicando o NetID. Onde nela for igual a 0, estaremos indicando o HostID. Lembrando que a construção do NetID é sempre da esquerda para a direita e o que restou é o HostID. Dessa forma, no exemplo que nós temos, a máscara de rede seria 255.255.254.0. A função das subredes é permitir que uma rede seja dividida para o uso interno, mas externamente vai funcionar como uma única rede. Isso permite também limitar o tráfego de broadcast dentro da própria rede. A máscara de rede permite ao roteador identificar as subredes de destino, definindo os campos de rede, subrede e host. Como exemplo, vamos imaginar que dividimos uma rede em 64 subredes. Para isso, iremos utilizar então a máscara 255.255.252.0. Ou, se quisermos falar em notação em barra, será uma rede /22. Mais uma vez, temos um exemplo de como podemos utilizar a máscara para dividir as redes. Vamos supor que nós temos uma rede que é composta pela máscara
255.255.0.0 e queremos dividir ela em uma subrede. Para isso, podemos ter internamente na nossa rede, na configuração dos nossos roteadores, uma nova máscara, e ela deverá ser, neste caso, para dividir em 8 subredes, igual a 255.255.224.0. Como exemplo de funcionamento do roteamento, vamos supor que nós temos a rede conforme indicada na figura, e que o roteador A, o roteador que está no meio, recebeu um datagrama com endereço de IP de destino igual a 128.1.0.26, e ele precisa identificar qual que é a rede de IP de destino para esse datagrama. O roteador analisa então a sua tabela de repasse para decidir o que irá fazer com o pacote. Mas vejam como é mais fácil construirmos a tabela de repasse quando utilizamos a máscara de rede. Antes de analisar a tabela de repasse, o roteador simplifica o IP de destino, separando ele em Host ID e Net ID. A separação de Host ID e Net ID é feita utilizando as máscaras. Para isso, o roteador vai pegar todas as máscaras que ele conhece e irá fazer operação lógica e bit a bit com o endereço de destino e cada máscara que ele possui. Assim, aonde na máscara de subrede for o bit 1, vai manter o valor indicado no endereço de IP. Aonde na máscara for o bit igual a 0, vai ser transformado em 0 o que está no endereço de IP. Dessa forma, o roteador consegue separar o Net ID para qual ele tem que encaminhar este pacote. Conhecido o Net ID, o roteador pode então analisar a tabela de repasse. Veja que dessa forma conseguimos reduzir as informações da tabela de repasse, simplificando o trabalho que o roteador deve realizar para encaminhar os pacotes. Agora vamos ver do lado do administrador da rede. Vamos supor que ele precisa construir uma rede e ele recebeu um bloco de endereços de IPs para poder distribuir nessa rede. Esse bloco de endereço de IP é 130.34.12.64/26. E esse administrador de rede precisa separar em 4 subredes, cada uma com o mesmo número de endereços de IPs. A primeira etapa é identificar quantos bits são necessários para que a máscara consiga separar os blocos de IPs. Como ele quer separar em 4 subredes, nós temos então que 2 elevado a x é igual a 4, ou seja, x é igual a 2, pois 2 elevado a 2 é igual a 4. Dessa forma, a máscara da nossa subrede irá precisar de ter 2 bits iguais a 1 no seu final. Na figura, podemos verificar como é que deve ser a máscara para que esse bloco de rede seja dividido em 4 subredes. No campo cinza, nós temos o bloco entregue para esse administrador de rede. E o campo amarelo são os bits que o administrador da rede teve que adicionar nas máscaras para criar as subredes. Ao verificarmos, teremos então que essa subrede deve ser /28, já que para ele foi entregue uma subrede /26 e ele adicionou então 2 bits, fazendo com que ela se tornasse uma subrede /28. Ou podemos dizer que a máscara de rede de cada uma das subredes que o administrador da rede irá criar é 255.255.255.240. Se queremos determinar a faixa de endereço de IP de cada subrede apresentado no exemplo, o que nós temos que fazer é, a primeira rede irá começar com o endereço de IP fornecido pelo provedor de IPs e iremos então aplicar as máscaras e encontrar o limite que cada máscara nos fornece de número de IP. Para identificarmos o limite de números de IP para cada subrede, basta pegarmos 32 menos a nossa máscara. Como vimos, a máscara é 28, então 32 menos 28 é igual a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Isso nos fornece, então, que cada subrede poderá ter 16 números de IPs para ela. Já temos a quantidade de IP para cada subrede. Para encontrarmos a faixa de IPs, basta pegarmos o primeiro IP entregue pelo provedor de IPs, e esse vai ser o primeiro IP da nossa primeira subrede. E vamos adicionar a ele 16 números de IPs
que é a quantidade máxima de IP que nós podemos ter na nossa rede. Então, nós temos que a primeira subrede irá começar no endereço de IP 130.34.12.64, que é o IP entregue pelo bloco de IPs que recebemos, e vamos somar a esse último dígito o 16, que é a quantidade máxima de IPs que nós podemos ter na nossa rede. Iremos encontrar então que o último endereço de IP da nossa rede vai ser 130.34.12.79. A segunda subrede deve começar no próximo endereço de IP disponível, e ele é o 130.34.12.80. Vamos somar então 16 e vamos obter o nosso último endereço de IP, que é o 130.34.12.95. A nossa terceira subrede irá começar então no próximo endereço de IP, que é 130.34.12.96. E ela vai até o IP 130.34.12.11. Nesse conjunto, temos novamente 16 números de IPs. Por fim, a nossa subrede 4 começa no próximo IP depois do último IP da subrede 3, e ele é o 130.34.12.112. Se temos 16 IPs possíveis, o último IP vai ser o 130.34.12.127. Pronto, nós alcançamos o limite de IPs fornecido anteriormente e conseguimos dividir ele em 4 sub-redes. Nessa figura, podemos visualizar graficamente como ficou a distribuição da nossa rede. Vejam que, para cada bloco de 16 IPs, nós vamos ter que um obrigatoriamente estar relacionado com a interface do roteador, e o outro nós vamos utilizar como endereço de broadcast. Cada cor apresentada na figura representa uma subrede. No exemplo apresentado, cada subrede teve a mesma quantidade de endereços de IPs, mas isso não necessariamente é uma obrigação. Caso o administrador de rede seja informado que ele precisa dividir essas redes de forma desigual, ele poderá assim fazê-lo. Para esse exemplo, foi informado que o administrador da rede recebeu um bloco de conjuntos de IPs. Mas como que a gente consegue esses blocos de IPs? O que acontece é que todos os países se reuniram e reorganizaram a forma de dividir os números de IPs. Neste caso, os IPs não foram divididos de forma equalitária. Países grandes ou que têm bastante hosts conectados na internet levaram um bloco maior de IPs. Países que não têm tantos hosts conectados à internet levaram um bloco de conjunto de IPs menores. Para visualizarmos isso, basta entrarmos em alguns sites que identificam os IPs e podemos verificar que ele irá informar qual que é o país que nós estamos. Em alguns casos, até qual que é a região que nós estamos conectados. Isso porque, novamente, o país acaba dividindo os números de IPs que ele possui entre as regiões do país, e inclusive entre os provedores de internet que ele possui. Como os possíveis endereços de IPs da internet foram divididos em blocos de IPs, que cada bloco foi destinado a um país distinto, e esse país dividiu novamente o seu bloco de IP para seus provedores de IPs, que, por sua vez, dividiram seus blocos de IPs para os seus clientes, podemos tentar utilizar alguns artifícios para identificar quem que é o proprietário daquele IP naquele instante de tempo. Além do mais, essa divisão hierárquica permite a agregação de rota, que é a capacidade de usar um único prefixo de rede para anunciar várias sub-redes. Além da agregação de rota, podemos utilizar também a rota mais específica, em que os roteadores usam a regra da concordância do prefixo de endereço mais longo para identificar qual enlace ele deve encaminhar o pacote. O órgão internacional ICANN, ou Internet Corporation for Assigning Names and Numbers, é um órgão que foi responsável pela alocação de espaço de endereços de IPs ao longo do planeta. Ele também administra os servidores de nomes de raiz, ou os servidores DNS, e atribui nomes de domínio. Também opera na área de resolver disputas entre nomes. No Brasil, temos o Registro Nacional,
que é um órgão do governo responsável por gerenciar os nomes de domínio. Ele é comandado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do .br e também é subsidiado pelo órgão do Comitê Gestor de Internet no Brasil.